Você precisa de um lar e eu preciso de uma mãe para a minha filha, disse o solitário CEO, milionário, a enfermeira tremendo de frio na estação. A neve cobria Nova York, envolvendo a cidade num silêncio branco e sufocante. Passada a meia-noite, as ruas estavam desertas, com as luzes a projetar halos pálidos através dos flocos que caíam. O último autocarro já tinha partido da paragem do hospital, com as luzes traseiras engolidas pela tempestade. Sandra Grace estava sentada encurvada no banco gelado sob a estreita cobertura do abrigo. O seu uniforme de enfermeira aparecia por baixo de um casaco cinzento fino, demasiado leve para janeiro. Fios de cabelo loiro úmidos colavam-se às suas bochechas. As suas mãos nuas estavam enfiadas nas mangas, música vermelhas devido ao frio. Uma tosse escapou-lhe, aguda contra o silêncio. Ela permaneceu imóvel, com os olhos fixos no chão, como se recusar-se a mover-se pudesse de alguma forma adiar a noite. A sala dos funcionários tinha sido trancada mais cedo. O catre que ela às vezes ocupava já estava fora de alcance. Ela poderia ter pedido ajuda, mas estava demasiado cansada, demasiado orgulhosa, demasiado habituada a ficar em segundo plano. Apenas aguenta até de manhã, disse a si mesma. Quando eu voltar para dentro, ninguém vai saber que eu saí. O vento varria a rua, espalhando neve sobre o seu colo. Ela olhou para cima, procurando por faróis. Nada. Então, suave, deliberado, o barulho de pneus sobre o gelo. Um elegante SUV preto abrandou até a berma. Os seus faróis iluminaram-na, cortando a tempestade. No banco de trás, Betty Carter, de 4 anos, pressionou as mãos enluvadas contra o vidro, a respiração a embaciar a dor. Os seus grandes olhos castanhos fixaram-se na mulher a tremer lá fora. Puxou suavemente a manga do pai. Papá, disse ela com uma voz fraca, mas segura. Aquela senhora música está com frio. Parece que precisa de ajuda. Nathaniel Carter olhou para a filha, depois para a música, a figura no banco. Ele ficou parado por um segundo a mais, com o maxilar cerrado. Não tinha planejado parar, mas a imagem despertou algo que ele havia enterrado há 2 anos, música. Na noite em que ficou parado em uma tempestade semelhante do lado de fora do pronto-socorro, esperando pela notícia que o destruiria. Ele não conseguia continuar dirigindo. O SUV parou. Nathaniel saiu, pegando um cachecol de cachemira escuro no banco de trás. Uma das poucas lembranças que restavam de sua falecida esposa. Ele atravessou a neve com passos firmes e colocou o cachecol sobre os ombros de Sandra sem dizer nada. Ela recuou música ligeiramente, assustada, mas suas mãos se levantaram para segurar o tecido macio. Era quente, música com um leve aroma de lavanda. Pelo menos aquece-te, disse ele, música baixinho. Ela olhou para cima com uma expressão indecifrável. Deixa-me dar-te boleia, acrescentou ele. Não podes ficar aqui sentada a noite toda. Sandra hesitou. Já tinha passado por noites piores sozinha. Mas uma tosse violenta tomou conta do seu peito, música, e então ela avistou a menina no banco de trás, olhando para ela com olhos abertos e sinceros. Isso decidiu tudo. Ela levantou-se lentamente com as pernas rígidas de frio e seguiu-o até o SUV. Dentro do carro, o ar estava quente o suficiente para picar a sua pele congelada. Betty ofereceu um sorriso tímido. Sandra retribuiu com um pequeno sorriso. Durante alguns minutos, os únicos sons eram o zumbido do motor música e o batimento constante dos limpa-para-brisas. Então Sandra percebeu que Betty ainda a observava pelo espelho retrovisor. Ela estendeu a mão gentilmente, alisando o cabelo da menina. Betty tirou um elástico rosa do pulso e entregou-o a ela. Sem pensar, Sandra juntou os cachos soltos música e os prendeu num rabo de cavalo bem arrumado. Nathaniel viu tudo acontecer pelo espelho. Betty não deixava ninguém tocar no seu cabelo desde que a mãe morrera. Ele limpou a garganta. Eu, respira fundo, ia levá-la num hotel aqui perto, começou ele. Então olhou de soslaio, encontrando os olhos dela. Você disse que não tem um lar. Uma pausa. Precisas de um lar, hesitou ele, como se estivesse a testar o peso das próximas palavras. E eu preciso de uma mãe para minha filha. Sandra congelou, sem saber se tinha ouvido bem. Procurou no rosto dele qualquer sinal de zombaria, pena, qualquer coisa falsa, mas encontrou apenas sinceridade tranquila. Antes que ela pudesse falar, Betty inclinou-se para a frente, agarrando o seu ursinho de peluche. Por favor, fique, sussurrou ela. Só para a minha música história antes de dormir.
Sandra olhou da menina para o homem ao lado dela. A neve pressionava as janelas. Lá dentro, música, o calor era quase desarmante. Ela puxou o cachecol para mais perto do pescoço. Está bem, murmurou ela. Só por esta noite. Os pneus rangiam suavemente sobre a neve fresca enquanto o SUV entrava na garagem. A casa era alta e moderna, com uma fachada de pedra elegante e minimalista. As luzes brilhavam fracamente através das janelas altas, mas não havia calor no seu brilho. Não havia boas-vindas no silêncio que a esperava lá dentro. Sandra entrou pela porta da frente hesitante, as suas botas deixando um rasto de neve derretida no chão de madeira polida. Os seus olhos percorreram lentamente a vasta entrada, absorvendo as linhas frias e limpas, a ausência de cor, a quietude que parecia pesada demais para uma casa onde vivia uma criança. Não havia retratos de família nas paredes, nem desenhos infantis no frigorífico, nem brinquedos espalhados ou cobertores amarrotados no sofá, apenas espaço e silêncio, e o eco de passos na madeira cara. Este música-lugar parece muito silencioso, disse Sandra baixinho, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. A voz de Nathaniel veio de trás dela. Tem sido assim, disse ele desde que ela faleceu. Sandra virou-se ligeiramente, percebendo o peso nos olhos dele. Ela não disse nada. Betty, ainda segurando o seu ursinho, colocou a sua mãozinha na de Sandra. Venha, disse a menina, puxando gentilmente. Música, vou mostrar-te o meu quarto. Sandra deixou-se levar pelo corredor, acompanhando os passos da criança. Música. Betty empurrou uma porta branca e apontou orgulhosamente para o quarto. Um espaço aconchegante pintado em tons de rosa claro e cinza suave. Um único candeeiro brilhava perto da cama, lançando um tom dourado sobre os animais de peluche e as estantes. Gosto deste, sussurrou Betty, pegando num livro da mesinha de cabeceira. Música é sobre uma raposa que se perde na neve. Sandra sorriu, ajoelhando-se ao lado dela. Parece ser bom. Ela ajudou Betty a vestir o pijama, escovando gentilmente o cabelo da menina com uma pequena escova rosa deixada na cômoda. Betty não recuou nem se afastou. Sandra sentou-se na beira da cama e começou a ler, com voz suave e ritmada. A cabeça de Betty lentamente caiu no seu colo. A sua respiração se acalmou, com os braços à volta do seu ursinho. Do corredor, Nathaniel observava, música sem ser visto. Ele encostou-se à moldura da porta com os braços cruzados sobre o peito, uma dor silenciosa crescendo na sua garganta. A visão de Betty enrolada ao lado de Sandra, dormindo pacificamente. Ele não via esse tipo de calma na sua filha há meses. E Sandra, havia algo de natural na forma como ela cuidava dela. Sem piedade, sem constrangimento, apenas presença. Carl, poderia ser o início de algo? Ele se afastou silenciosamente. Música. Sandra, ainda sentada na cama, olhou para a criança aninhada ao seu lado, seus dedos acariciando distraidamente o cabelo de Betty. Uma onda de calor inesperado, música, invadiu seu peito. Ele gentilmente colocou Betty sobre o travesseiro e cobriu-a com o cobertor até o queixo antes de sair do quarto. Nathaniel estava à espera no corredor. Preparei o quarto de hóspedes para si. Música, disse ele. Fica no andar de cima, a primeira porta à direita. Ela acenou com a cabeça, seguindo-o silenciosamente. O quarto era pequeno, mas limpo, música, com iluminação suave e um zumbido suave da lareira elétrica perto da janela. Uma colcha grossa tinha sido colocada sobre a cama e uma poltrona velha ficava ao lado de uma mesa lateral. Naquela mesa, havia uma caneca fumegante de chocolate quente e ao lado um pedaço de papel dobrado com uma caligrafia negra e elegante. A letra de Billings. Obrigado por ficar, mesmo que seja apenas por esta noite. Sandra ficou parada por um longo momento, olhando para o bilhete. Então, sentou-se na poltrona e pegou a caneca, deixando o calor penetrar nas suas mãos. O chocolate quente era rico, levemente adocicado e autêntico. Nada daquela mistura em pó da sala de espera do hospital. Ela encolheu as pernas debaixo do corpo, segurando a caneca com força. O fogo tremeluzia e, pela primeira vez em anos, ela deixou-se respirar. Não sabia o que o amanhã lhe reservava. Não tinha promessas, nem garantias. Mas naquela noite alguém lhe tinha dado um lugar. Mesmo que fosse pouco, e esse pouco parecia tudo. Ela apertou a caneca com mais força, deixando o calor penetrar no peito,
nos ombros, nos ossos. Em algum lugar no corredor, o chão rangeu quando alguém passou. Talvez Nathaniel fosse ver como estava Betty. Sandra fechou os olhos por um instante. Fazia muito tempo que ela não estava em um lugar onde não precisava provar que pertencia. Fazia muito tempo que ela não se sentia bem-vinda apenas. Música por esta noite. Isso era o suficiente. Os dias seguintes passaram suavemente, como a neve a assentar no chão, gentil, despercebida. Música, mas mudando tudo. Sandra acordava antes do nascer do sol todas as manhãs, movendo-se silenciosamente pela casa para não incomodar ninguém. Fazia café e ovos mexidos, colocava frutas e cereais para Betty e colocava um pequeno guardanapo dobrado ao lado da caneca de Nathaniel, sempre com um bilhete escrito à mão. Boa sorte hoje, ou pelo menos caos do que ontem. Na segunda manhã, Nathaniel começou a sentir o cheiro do pequeno almoço antes que o despertador tocasse. Ele desceu as escadas e encontrou a cozinha já cheia de vida. Betty estava sentada no balcão, balançando as pernas debaixo do banco, com o cabelo bem preso e os sapatos meio amarrados. Sandra ajoelhou-se na frente da criança, guiando pacientemente os dedos dela pelas voltas dos atacadores. Puxa bem aqui, disse Sandra gentilmente. Depois faz orelhas de coelho. Música, vês? Betty riu quando errou, depois sorriu orgulhosa quando finalmente acertou. Da porta, Nathaniel observava em silêncio. Ele não disse uma palavra, mas algo nele mudou. Naquela noite, Sandra se ofereceu para fazer o jantar. Ela não era uma cozinheira gourmet, mas a sua comida era quente e temperada com conforto. Frango com alecrim, legumes assados, uma tigela de puré de batata tão cremoso que Betty Música lambeu a colher até ficar limpa. Depois, Sandra e Betty ficaram lado a lado na cozinha, com os cotovelos mergulhados na farinha, Música rindo enquanto enrolavam a massa de biscoito em formas irregulares. O rádio tocava baixinho ao fundo. Betty cantarolava junto. Nathaniel ficou do lado de fora da porta, invisível, Música observando. Betty riu, riu mesmo, quando Sandra acidentalmente deixou cair uma colher e farinha espalhou-se pelo ar à sua volta. Música. Era o tipo de som que ecoava no coração muito tempo depois de parar. Mais tarde naquela noite, depois de Betty ter vestido o pijama e subido para a cama com o seu ursinho, Nathaniel ficou à porta do quarto dela, observando Sandra a cobrir a menina com os cobertores. Sandra inclinou-se e beijou a testa de Betty. Boa noite, querida. Betty bocejou. Você vai ler amanhã também? Vou. Música, Sandra sussurrou enquanto entrava no corredor. Nathaniel permaneceu onde estava, de braços cruzados, com a voz baixa. Ela não ria assim há 2 anos. Sandra virou-se lentamente para ele. Ela é uma menina incrível. Ela tinha 3 anos quando a minha esposa morreu, disse ele, com os olhos ainda fixos na luz noturna que brilhava no quarto de Betty. Ela estava de plantão naquela noite, música como médica. Ela parou num acidente de carro a caminho de casa. Salvou um homem preso dentro do carro, mas ele não sobreviveu. Sandra ficou ao lado dele, sem dizer nada. Música. O silêncio era suave, respeitoso. Após um momento, ela olhou para as suas mãos. A minha mãe era enfermeira. Ela tinha cancro. Eu deixei a faculdade de medicina para cuidar dela. Ela costumava dizer, mesmo quando estás a sofrer, se puderes ajudar outra pessoa a respirar melhor, esse é um bom dia. Nathaniel olhou para ela então, realmente a vendo. Ele acenou com a cabeça música, uma vez. Nenhum dos dois disse mais nada. Na noite seguinte, após o jantar, Sandra desceu as escadas e encontrou a sala de jantar transformada. As luzes estavam baixas, velas tremeluziam sobre a mesa, as suas chamas balançando suavemente. O rádio no canto tocava uma melodia suave de jazz, suave e nostálgica. Música. 2 taças de vinho estavam à espera, intocadas. Nathaniel entrou na sala um momento depois, segurando um prato com queijo e bolachas simples. Pensei, música, disse ele, quase em tom de desculpa, que talvez quisesses um momento só para ti. Sandra olhou para a mesa, depois voltou a olhar para ele. Seguiu-se uma longa pausa entre os dois. Então, ela sorriu. Obrigada, disse ela. E pelo menos naquela noite, música não havia passado, nem fantasmas, apenas calor e o brilho de algo frágil, algo parecido com paz. A tempestade tinha passado, mas a noite continuava tranquila. O ar frio permanecia como uma memória, pesado e imóvel.
Já passava da meia-noite quando Sandra acordou com um sobressalto, o coração batendo forte, sem saber por quê. A casa estava silenciosa, demasiado silenciosa. Então ela ouviu um choro suave abafado pelas paredes, o choro de uma criança. Ela vestiu o roupão e saiu para o corredor. Os pés moviam-se rápida e silenciosamente em direção ao quarto de Betty. A porta estava entreaberta. Uma luz noturna fraca iluminava o quarto com um tom dourado pálido, projetando sombras longas. Betty estava sentada na cama, com os braços em volta do corpo nu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela chorava daquela maneira que as crianças choram quando os sonhos as traem, confusas, assustadas, sozinhas. Sandra atravessou o quarto com 2 passos rápidos e sentou-se música ao lado dela. Ei, ei, querida, sussurrou, puxando a menina trêmula para os seus braços. Está tudo bem, estou aqui. Música. Eu estou contigo. Betty enterrou o rosto no peito de Sandra, o seu pequeno corpo tremendo. A sua voz era apenas um sussurro. Não vá. Mamã, por favor, música, não vás. Sandra prendeu a respiração. Abraçou a menina com mais força, embalando-a suavemente, passando os dedos pelos seus caracóis. Estou aqui, murmurou ela com a voz ligeiramente trêmula. Não vou a lado nenhum, estás segura. Nenhum dos dois viu Nathaniel parado na música porta, paralisado. Ele tinha ouvido tudo. A palavra, mamã. O seu coração batia forte no peito como um tambor. Ele não falou, não se mexeu, simplesmente virou-se e desapareceu pelo corredor. O rosto pálido, o maxilar cerrado, os olhos vazios. Na manhã seguinte, Sandra desceu as escadas cedo, como de costume. A cozinha estava silenciosa. Música, a mesa de jantar estava intacta. Nenhum guardanapo dobrado, nenhum passo, nenhum café sendo preparado. Ela preparou o pequeno almoço mesmo assim. Betty desceu, esfregando os olhos. Anda seu música sonolenta. Sandra ajudou-a a sentar-se na cadeira, serviu-lhe cereais, atou-lhe os sapatos, mas Nathaniel não se juntou a elas. Nem naquela manhã, nem na seguinte, música, nem na outra. Quando Sandra passava por ele no corredor, ele apenas acenava com a cabeça. O seu tom de voz tinha ficado silencioso, seco, música educado. Ele já não ficava depois do jantar. Não havia mais velas, nem jazz. Ele desaparecera na sua própria casa, deixando-a com uma criança que ainda procurava a sua mão, que ainda pedia histórias para dormir, que ainda ria quando cozinhavam. Mas o calor desaparecera do espaço entre Sandra e Nathaniel. Tinha sido substituído por algo que ela reconhecia muito bem. Música distância. No início ela pensou que tinha feito algo errado, mas no fundo ela sabia. Ele, música, ouviu-a. Ouviu Betty chamar-me de mamã. E essa palavra, que trouxera a Sandra um calor inesperado, tinha quebrado algo nele. Uma noite, alguns dias depois, Sandra vagou por um corredor que não tinha explorado música antes. Ela pretendia encontrar o armário de roupa de cama, mas a casa estava cheia de portas, e nem todas estavam abertas. Ela encontrou uma que estava ligeiramente entreaberta. A curiosidade música a atraiu. Ela a empurrou suavemente. O quarto estava intacto. Uma estante ocupava uma parede cheia de revistas médicas e livros de ficção. Um par de óculos de leitura repousava sobre uma secretária ao lado de um bloco de notas meio usado. A cama estava bem feita, com o edredão bem arrumado. Uma foto emoldurada estava sobre a mesa de cabeceira. A esposa de Nathaniel, jovem, de cabelos escuros, com olhos que sorriam mesmo através do vidro. O ar cheirava levemente a lavanda e poeira. Era como se o tempo tivesse parado ali, sem vontade de seguir em frente. Sandra entrou lentamente. Não tocou em nada. Ficou ali parada, com os braços ao lado do corpo, a respiração presa entre a culpa e a tristeza. Em contraste, disse ela, virando-se. Nathaniel estava na porta, com uma mão apoiada na moldura. Não mudei nada, disse ele em voz baixa. Ela era tudo. Sandra olhou para o quarto e depois para ele. Ela devia ser maravilhosa, disse ela suavemente. Ela era, disse ele com os olhos distantes. Ela era brilhante, gentil e teimosa como o diabo. Sandra sorriu um pouco. Ela teria odiado isto, acrescentou ele, gesticulando em direção à casa. O silêncio, o frio. Ela gostava de manhãs barulhentas, tapetes coloridos e dançar enquanto cozinhava. E agora nem consigo tirar a foto dela. Não precisa fazer isso, disse Sandra.
Mas Betty, ela ainda precisa de alguém agora. Você também. Por um longo momento, Nathaniel não disse nada. Ele olhou para além dela, para a sala que outrora abrigava todo o seu mundo música, e depois para a mulher que ali estava. Não como uma substituta, não como uma ameaça à memória, mas como alguém simplesmente disposta a estar presente. Música. Estou com medo, admitiu ele baixinho. Sandra acenou com a cabeça. Eu também. Ela deixou a porta aberta ao sair, e de alguma forma isso fez toda a diferença. Os dias após aquela noite na sala fechada foram hesitantes. As barreiras de Nathaniel não tinham caído completamente, mas algo tinha mudado. Ele já não evitava completamente o olhar dela. Betty também parecia mais leve, música, como se sentisse uma trégua tácita entre as duas pessoas que mais amava. Então, numa tarde de sábado, a luz do sol de inverno espalhou-se pelo Central Park. Os três passearam pelos caminhos cobertos de neve. Betty nos braços de Sandra, rindo enquanto Nathaniel limpava as migalhas de suas bochechas depois que ela devorou um biscoito. Foi um momento tão pequeno e comum que nenhum deles percebeu o homem com uma câmera a poucos metros de distância. O obturador clicou. 2 horas depois, a imagem foi postada em um popular fórum de mídia social de Nova York. O CEO bilionário Nathaniel Carter passeia pelo Central Park com uma enfermeira misteriosa. Romance em plena atividade. Ao anoitecer, a foto se tornou viral. Os tabloides Música atacaram Cinderela 2025, do turno da noite à cobertura. Isso é um resgate ou um esquema? Na segunda-feira, no escritório, rumores perseguiam Nathaniel pelo corredor. Ele os ignorava, mas Sandra não tinha a mesma proteção. No hospital, uma colega enfermeira a encurralou na sala de descanso. Estão a falar de ti em todo o lado, disse ela em voz baixa. E o Nathaniel Música não disse nada à imprensa. Sandra abanou a cabeça. Não. A enfermeira hesitou. Pensei que ele te teria defendido, sabes? Sandra forçou um sorriso e voltou aos seus gráficos, mas um nó já começava a formar-se no seu peito. Uma semana depois, chegou a gala anual de Natal da empresa. Nathaniel insistiu para que Sandra e Betty fossem. As suas palavras exatas foram: será bom para todos verem-te. Sandra escolheu um vestido azul marinho simples, modesto, mas elegante. Betty usava um vestido branco com uma fita vermelha, girando de alegria antes de saírem. No momento em que entraram no salão de baile, as conversas cessaram, as cabeças se viraram, os olhos se fixaram. Sandra manteve o queixo erguido. Estavam a meio do salão quando ela ouviu a voz baixa de uma mulher próxima. Uma executiva sênior falando com um homem ao lado dela. Ela não tem um sobrenome, nenhuma credencial digna de nota. Suponho que fazer uma criança chamá-la de mamãe seja uma maneira de garantir seu lugar. As palavras atingiram-na como gelo. A mão de Sandra instintivamente apertou a de Betty. Ela se virou para Nathaniel, procurando algum reconhecimento de que ele tinha ouvido, alguma defesa, algum sinal de que ele havia, mas Nathaniel Música se virou. Começou a falar com um potencial investidor. O seu tom era suave, a sua postura confiante, exatamente como se não tivesse ouvido nada. O ar à volta de Sandra parecia rarear. Não era a dor da fofoca que a magoava. Era o silêncio do homem que, numa noite nevada, música, lhe disse que ela precisava de um lar e que ele precisava dela. E agora ele nem sequer consegue dizer: não sou o que música e eles pensam. Ela não chorou, não fugiu. Inclinou-se para Betty com voz calma. Vamos para casa, querida. Betty acenou com a cabeça, cansada da longa noite. Naquela noite, a casa estava silenciosa quando regressaram. Nathaniel ainda estava na gala. Sandra arrumou as malas lentamente. Música, o seu uniforme dobrado cuidadosamente, os seus poucos pertences cabendo na mesma mala gasta que ela trouxera naquela primeira noite. Na secretária do escritório de Nathaniel, ela deixou o cachecol que ele lhe colocara nos ombros na neve. Ao lado, uma carta. Nathaniel, música, obrigada por me deixar passar alguns dias a sentir-me como uma mãe, como alguém importante. Não sou boa com explicações e não preciso de proteção, mas esta noite percebi que talvez nunca tenha tido realmente um lugar nesta vida que construíste. Por favor, diga a Betty que a amo como se ela fosse parte de mim. Sandra Nathaniel voltou depois da meia-noite com a gravata solta e uma expressão cansada. A casa parecia estranha, as luzes mais fracas, o ar mais frio. Ele reparou no espaço vazio no cabide,
onde o casaco dela estava pendurado. Depois viu o cachecol. Leu a carta uma vez, depois outra. O papel amassou-se ligeiramente nas suas mãos. Ele subiu as escadas. A porta de Beth estava entreaberta. Ela estava enrolada debaixo dos cobertores, mas acordada, com o rosto enterrado no travesseiro, abafando os soluços. Quando ela o viu, sentou-se com os olhos molhados. Ela, música, foi-se embora por minha causa? Perguntou ela com voz trêmula. Porque as pessoas não gostam dela. Nathaniel sentou-se na cama, puxando-a para os seus braços. Música. Os seus próprios olhos ardiam. Não, querida, sussurrou ele com a voz embargada. Ela foi-se embora porque eu não a protegi. Música, ele fechou os olhos contra a dor. Não porque acreditei neles, pensou ele, mas porque tive medo. Medo de já amar demais. A neve começou a cair novamente lá fora, cobrindo o mundo de branco. Lá embaixo, Nathaniel sentou-se sozinho na sala escura, com o cachecol nas mãos. Ele torceu-o, acenou com a cabeça e pressionou-o contra o rosto. O silêncio na casa parecia o da primeira noite sem a sua esposa. Vazio, impiedoso, e pela primeira vez em anos, Nathaniel Carter não sabia como fazê-lo parar. A manhã começou com silêncio. Silêncio demais. Nathaniel acordou com o som fraco do vento batendo nas janelas. A neve caía novamente, espessa e implacável, cobrindo o jardim da frente de branco. Ele se espreguiçou, música esperando ouvir os passos de Beth ou o murmúrio suave de Sandra vindo da cozinha. Mas a casa estava silenciosa. Ele se sentou e olhou para o relógio. 7h13, muito tarde para esse tipo de silêncio. Ele entrou no corredor. O quarto de Sandra estava vazio. A porta estava aberta. Música, nenhum sinal das coisas dela. O seu estômago apertou. Beth, chamou, movendo-se mais rapidamente agora. Querida, não há resposta. Verificou o quarto da criança. Cama, música, cobertor empurrado para o lado. Os chinelos dela estavam desaparecidos. O casaco também. O seu coração afundou. Correu para a porta da frente e viu um jarro. Apenas uma rachadura, mas suficiente para a neve entrar e acumular-se no chão. O pânico tomou conta dele. Ducky! O seu grito ecoou pelo corredor. Ele pegou no telemóvel e ligou para os serviços de emergência com as mãos trêmulas, calçando as botas e vestindo o casaco às pressas. Aqui é Nathaniel Carter. Preciso de ajuda. A minha filha está desaparecida. Ela tem 4 anos. Saiu de casa de manhã cedo. Cabelo loiro, olhos castanhos, vestindo um casaco vermelho e botas. Vista pela última vez. Não sei. Por favor, enviem alguém. Mal esperou pela resposta. Saiu pela porta para a tempestade. Escorregou nos degraus da frente, recuperou o equilíbrio e continuou a correr para a rua, gritando o nome dela repetidamente. Os vizinhos da Beth espreitaram pelas cortinas, mas ninguém a tinha visto. A respiração vinha ofegante, a voz congelada. Música. A neve cegava-o, os sapatos enchiam-se de gelo. Outra vez não. Música. O seu pulso rugia nos seus ouvidos. Outra vez não. Outra vez não. Parou na esquina, curvou-se com as mãos nos joelhos, o peito a arfar. Por favor, sussurrou. A minha filha também não. Então, um lampejo. Música, algo profundo na memória. A paragem de autocarro, o banco, o cachecol. Naquela noite, saiu a correr, com o coração a bater mais forte do que nunca na sua vida. Os quarteirões passavam num borrão. A neve cobriu as suas pegadas antes que ele pudesse olhar para trás. E então, logo após o música quarto cruzamento, ele a viu. Uma pequena figura vestida de vermelho, encolhida no banco gelado, com os braços envolvendo algo no colo. Ele diminuiu o passo com o peito ardendo, as pernas dormentes, a visão embaçada pelo vento e pelas lágrimas. Ela segurava um pedaço de papel. Ao se aproximar, ele viu o que era. Um dos seus desenhos a lápis de cera. Uma família. Um homem alto, uma mulher loira, uma menina no meio. Nathaniel, música, caiu de joelhos na neve. Papai. Ela olhou para cima, piscando através das lágrimas. Suas bochechas estavam vermelhas devido ao vento. Seu nariz estava a pingar, mas sua voz estava firme. Eu queria encontrar a mamãe Sandra. Ele a puxou para seus braços, segurando-a com força como se nunca fosse soltá-la. Pensei que ela tivesse partido para sempre, sussurrou Beth. Nathaniel enterrou o rosto no casaco dela, acenando com a cabeça, tremendo,
beijando o cabelo dela. Sinto muito, sussurrou ele de volta. Sinto muito, muito mesmo. A neve continuava a cair silenciosamente ao redor deles, mas nos braços dele, o calor voltou lentamente. Sandra não tinha planeado ficar muito tempo no lar de idosos. A sua ex-colega, Margaret, tinha lhe oferecido o quarto vago apenas até ela resolver as coisas. O pequeno espaço para hóspedes era quente, silencioso e tinha um leve cheiro a lavanda. Mas nada nele parecia um lar. Ela estava sentada à janela naquela manhã, observando a neve cair no jardim dos fundos do lar de idosos, perdida em pensamentos, quando algo atraiu o seu olhar para a rua. Do outro lado da rua, no bar e no banco da antiga paragem de autocarro, estava sentada uma criança com um casaco vermelho. Música. Sandra ficou sem fôlego. Levantou-se tão rapidamente que a chávena de chá que tinha na mão caiu no chão. Não, não pode ser. Mas era. Betty, encolhida, com os braços à volta dos joelhos, a tremer violentamente, segurando um desenho amarrotado contra o peito. Sandra correu. Desceu os degraus da frente de chinelos, com o casaco mal abotoado, ignorando Margaret a chamá-la. O frio atingiu-a como uma onda, mas ela não o sentiu. Os seus olhos fixaram-se na menina pequena sozinha na neve. Betty! Gritou ela. A cabeça de Betty levantou-se no momento em que os seus olhos se encontraram. A menina levantou-se e correu. Sandra caiu de joelhos na neve a tempo de a apanhar, puxando-a para perto, envolvendo-a nos seus braços como se fosse uma tábua de salvação. Betty agarrou-se a ela com todas as suas forças. Senti a tua falta, sussurrou a criança, com lágrimas a correrem pelo rosto. Procurei em todo o lado. Sandra também chorava agora, enterrando o rosto no casaco da menina, sussurrando repetidamente. Oh, estou aqui, estás segura. Atrás delas, passos pesados na neve. Nathaniel dobrou a esquina, com o rosto corado, cabelo despenteado, peito arfando, olhos fixos em Betty nos braços de Sandra. E algo dentro dele se partiu. Ele parou sem fôlego, depois deu um passo à frente. Sandra, música, olhou para cima e, pela primeira vez desde que ela partira, os olhos deles realmente se encontraram. Nathaniel caiu de joelhos na neve. Não por exaustão, mas por algo mais profundo. Eu estava errado, disse ele com a voz rouca. Deixei o medo falar por mim. Sandra não disse nada, com o braço ainda em volta de Betty, o coração a bater forte. Nathaniel continuou. Eu pensava que estava a protegê-la, a proteger-me, mas estava apenas a afastar a única coisa de que ambos precisávamos. Os seus olhos brilhavam com algo mais do que um pedido de desculpas, algo frágil, mas real. Não preciso de um convidado temporário ou de um substituto para o passado. Preciso de ti. Ele respirou fundo, tirando algo do bolso do casaco. Uma pequena caixa, simples, gasta. Ele abriu-a. Dentro havia um anel, dourado, discreto, familiar, mas gravado recentemente dentro da aliança, estavam 4 novas palavras. Segundas, música, oportunidades começam aqui. A voz de Nathaniel quebrou-se ligeiramente quando ele disse: não apenas para a Betty, para mim, para nós. Fica, não apenas esta noite. Fica para tudo. Ah, suspira. Sandra olhou para o anel, para o homem à sua frente, para a criança a tremer entre eles. Por um longo momento, ela não disse nada. Então ela estendeu a mão e fechou-a gentilmente sobre a caixa do anel. Não precisa de perguntar, sussurrou ela. Já estamos em casa. Ela puxou-o para um abraço e, com Betty entre eles, abraçaram-se como se soltarem se fosse desfazer tudo o que tinham lutado para sentir. A neve continuava a cair, suave e silenciosa, cobrindo as ruas, os bancos, a dor. Mas naquele pequeno pedaço do mundo, algo mais quente tinha criado raízes. Algo que valia a pena recomeçar. Um ano depois, a neve caía suavemente do lado de fora das amplas janelas do recém-construído centro de saúde comunitário, a poucos quarteirões do antigo hospital. No interior, o calor vibrava pelo edifício. Iluminação brilhante, música suave, o aroma de canela e pinheiro. A cerimônia de inauguração tinha acabado de terminar. Funcionários e visitantes estavam de pé com copos de cidra quente, conversando, aplaudindo, rindo. Na frente da sala, uma menina pequena com um laço vermelho no cabelo subiu num banquinho baixo atrás do microfone. Betty Carter, agora com 5 anos, estava de pé,
com um papel nas mãos enluvadas. Respirou fundo. Então começou. Eu era quieta, eu era pequena, mas a minha mãe me encontrou e agora estou de pé. Um silêncio tomou conta da multidão. Betty sorriu radiantemente, depois virou-se para olhar para a mulher na primeira fila. Sandra estava ao lado do pódio com o seu jaleco branco de enfermeira. O nome bordado no peito agora dizia Sandra Carter, RN, enfermeira-chefe. Betty limpou a garganta e acrescentou a frase final. A mamã deu-me uma voz. Agora ela ajuda outras pessoas a encontrar a sua. Os aplausos foram estrondosos. Sandra riu, com as bochechas coradas e os olhos brilhantes. Nathaniel, ao lado dela, pegou na sua mão e apertou-a gentilmente. Mais tarde, naquela noite, em casa, a família reuniu-se na sua acolhedora sala de estar. Stuart entrou na sala. A árvore erguia-se alta junto à janela, música com luzes cintilantes e enfeites brilhantes em ouro e prata. Betty pendurou o último enfeite, uma estrela brilhante que ela fez na escola, perto do topo, com a ajuda de Nathaniel. Sandra sentou-se numa cadeira almofadada, com as pernas dobradas debaixo do corpo, segurando uma chávena de chocolate quente. O cabelo estava preso atrás das orelhas e um sorriso gentil iluminava o seu rosto. Nathaniel sentou-se no tapete ao lado dela, encostando-se nas pernas dela. Música Betty aninhou-se entre eles, com uma mão brincando com a borda da camisola de Sandra. Lá fora, a neve dançava contra o vidro. Lá dentro, tudo estava silencioso, mas não frio, não mais. Na parede acima da lareira, havia um novo quadro. Pinceladas suaves de aquarela retratavam 3 figuras debaixo de uma nevasca. Um homem, uma mulher e uma criança, todos de mãos dadas. Todos sorridentes, uma música família. Betty bocejou, com a cabeça apoiada no ombro de Sandra. Mamã, murmurou sonolenta. Agora temos tudo, certo? Sandra beijou-lhe o cabelo. Sim, querida, sussurrou. Tudo o que precisamos. Nathaniel olhou para ela, com olhos calorosos. A sua voz era baixa, firme. Lar, disse ele, não é um lugar, és tu. Eles ficaram ali sentados, em silêncio, completos, enquanto o inverno envolvia o mundo lá fora. E lá dentro, as luzes brilhavam, suaves, douradas e cheias de segundas oportunidades. À medida que a neve assenta e os corações encontram o seu lar, somos lembrados de que, às vezes, a cura começa com uma segunda oportunidade e o amor começa nos momentos mais silenciosos. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem emocional. Se esta história tocou a sua alma, música, não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever o Soul Stirring Stories, onde cada conto é criado para aquecer o seu coração e lembrá-lo de que o amor, em todas as suas formas, ainda existe. Clique no ícone da campainha para nunca perder um momento que pode mudar a sua vida. Até a próxima, mantenha-se aquecido, seja gentil, música, e continue a acreditar no poder das histórias.